A hemodinâmica é uma subespecialidade médica que visa realizar procedimentos para diagnosticar e tratar o mau funcionamento ou alterações de órgãos, seja eles neurológicos, endovasculares ou cardiovascular, fornecendo ao profissional informações sobre a macro e a microcirculação. Informações essas que não podem ser medidas através de exames clínicos. Bom, esse procedimento ele vai ser utilizado para detectar condições capazes de provocar uma alteração hemodinâmica no nosso paciente, como, por exemplo, uma hipovolemia, uma disfunção cardíaca, sepsis, uma embolia pulmonar, enfim. Esses são apenas algumas alterações que podem ocorrer e que a hemodinâmica ela vai sinalizar para a gente. Bom, na unidade de terapia intensiva, a monitorização hemodinâmica ela vai ser vital no tratamento do paciente em estado crítico. Essa importância ela vai ser justificada pelo potencial em que o quadro hemodinâmico do paciente ele vai refletir na tomada de decisão da equipe sobre a conduta que vai ser seguida com esse paciente. Bom, quanto mais detalhes sobre a condição do paciente, melhores vão ser as chances de recuperação dele. Bom, nesse sentido, o intensivista, ele vai precisar considerar diferentes fatores sobre a escolha do método de monitorização hemodinâmica que aquele paciente precisa. Entre eles, em um artigo publicado pela Revista Brasileira de Saúde e Ciências Biomédicas, eles recomendaram avaliar a gravidade do paciente crítico, considerando as necessidades individuais e relação do risco-benefício do método, o grau de experiência da instituição de saúde com o equipamento utilizado para a monitorização e a associação de terapias de metas em pacientes com instabilidades hemodinâmicas. Em relação às formas de monitorização hemodinâmica, é muito importante a gente falar delas porque é um principal fator que temos dentro da UTI, para saber como o paciente está, o que está acontecendo com o corpo daquele paciente, para a gente evoluir ele para um desmame, uma alta da UTI, enfim. Então, fazem parte de um conjunto de ações essenciais para o acompanhamento de pacientes em estado crítico, que é justamente isso que eu acabei de falar. Então, a gente tem os aspectos básicos, como, por exemplo, a verificação da frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, a pressão arterial de forma invasiva e de forma não invasiva, de como está a temperatura desse paciente, a pressão venosa central, e temos dois tipos, de monitorização hemodinâmica. Temos o invasivo, através de catéter de artéria pulmonar, que ele vai ver justamente isso, o débito cardíaco do paciente, a pressão do átrio direito, a pressão arterial invasiva, enfim. E a gente tem o catéter cardíaco, também usado para investigar esses aspectos. E tem a forma não invasiva, onde a gente tem um ecocardiograma transtorácico, pode ser bidimensional ou tridimensional, e ele vai avaliar, ele vai auxiliar nessa análise para ver se o paciente precisa de doses vasopressoras, de doses vasoativas. Também tem o ecocardiograma transesofágico, que ele é mais usado em pacientes obesos e efizematosos, também para ver essas questões de débito cardíaco, da questão pré e pós-carga, da contratilidade. E a gente tem a bioimpedância como outro aspecto também para auxiliar nessa monitorização hemodinâmica. Quando a gente fala de parâmetros normais, a gente está falando de uma frequência cardíaca que vai de 60 a 100 batimentos por minuto, de uma frequência respiratória que vai de 12 a 21 respirações por minuto, de uma saturação de oxigênio que normalmente em alvo vai de 92 a 96, de uma temperatura que ela tem que estar abaixo de 37,5 porque acima já está em estado febril, de uma pressão venosa central que tem que estar de 8 a 12 milímetros de mercúrio, porque é uma pressão de retorno do sangue que volta ao lado direito do coração, de um débito urinário, que é a diurese, que ela tem que estar acima de 0,5,
porque é a quantidade de urina que é produzida pelo rim em um determinado tempo, então ela precisa estar mais que 0,5 de uma pressão arterial, que se a gente for falar dela normal, ela tem que estar abaixo de 130 milímetros de mercúrio na sistólica e na diastólica menos de 85 milímetros de mercúrio. Mas se a gente estiver falando de um normal, que ele é limítrofe, ele não está ainda em um passo da hipertensão, a gente vai dizer que a sistólica pode ir de 130 a 139 e a diastólica pode ir de 85 a 89. E a gente tem a pressão arterial média, que é feito um cálculo sobre isso, e o normal é de estar de 70 a 100 milímetros de mercúrio, porque se estiver abaixo pode até ter uma perfusão prejudicada ou acima alguma complicação por estar em uma pressão elevada. Existem algumas recomendações brasileiras para a ventilação mecânica que foram de 2013. Uma delas é que você utilize a FiO2 necessária para que mantenha a saturação de oxigênio entre 93% e 97%, e que o volume corrente seja de 6, predito inicialmente, e que seja reavaliado de acordo com a evolução do paciente. Quando usar um modo assistido controlado, ele pode ser tanto no modo ciclado a volume ou ciclado tempo e limitado à pressão. Que seja definido o tipo de disparo, sendo mais comum o disparo do ventilador a tempo, que é controlado pelo ventilador e pelo paciente. Que se regule a frequência respiratória inicial, sendo ela controlada de 12 a 16 respiração por minuto, com um fluxo ou um tempo expiratório que tem uma relação de inspiração para expiração de 1 para 2 ou de 1 para 3. Um PIP que seja de 3 a 5 centímetros de água pode mudar dependendo de uma doença como a SARA. E após 30 minutos, que se vê que a ventilação está estável, faz uma gasometria para que observe se as metas da ventilação e de troca gasosa foi concluída e que possa ter novas abordagens e avaliar se tem alguma repercussão hemodinâmica que pode ocorrer devido à ventilação mecânica. Como nós vamos identificar a hemodinâmica do paciente, se ela está instável ou estável? O paciente hemodinamicamente estável, ele vai apresentar parâmetros normais da pressão arterial, sendo ela sistólica, diastólica e a média, também da perfusão e da frequência cardíaca. A pressão arterial sistólica dele vai ser maior que 90, a queda da pressão arterial sistólica não vai ser maior que 40, ou seja, ela vai ser menor que 40. A frequência cardíaca ela vai estar menos de 90 batimentos por minuto e ele não vai apresentar nenhuma alteração no nível de consciência dele. Mas lembrando que existem pacientes que estão estáveis, mas que estão com o uso de alguns compensadores. Como assim compensadores? Tipo as drogas vasoativas, que são as drogas que dilatam as artérias e as veias, fazendo com que o débito cardíaco aumente. Mas também elas podem estar em suporte cardiovascular, suporte ventilatório e alguma adequação cardiovascular. Já um paciente hemodinamicamente instável, ele vai apresentar uma baixa de pressão sanguínea, ou essa pressão vai estar ausente. A pressão ela vai ser decrescente e geralmente ela vai ser mais de 40 milímetros de mercúrio. A frequência cardíaca vai estar aumentando, crescente, e vai ter uma diminuição na respiração. Eu trouxe um exemplo de um paciente instável, que é o paciente com uma hemorragia. O paciente com hemorragia vai ter uma diminuição do volume sistólico. E o volume sistólico ele está diretamente ligado ao débito cardíaco. E se o volume sistólico cai, a frequência cardíaca eleva, fazendo com que tente compensar o débito cardíaco para tentar fazer com que a pressão não caia, certo? Mas como nós avaliamos uma hemodinâmica? A avaliação ela começa desde a identificação, se o paciente está instável ou estável. Por quê? Porque a gente vai conseguir identificar a pressão arterial dele, a frequência cardíaca, a diferença de volume, se ela está baixa. E a partir disso, a gente já vai identificar alguma diferença na hemodinâmica ou alguma compensação para fazer com que a pressão não caia. E se a gente tiver alguns sinais dessa presença de instabilidade, nós vamos para alguns sinais bem comuns, que são as extremidades frias, o tempo de enchimento do capilar vai ser maior, vai ser prolongado, os pulsos vão ser finos e rápidos,
e ele vai ter uma hipotensão arterial. Claramente que não vão ser obrigatoriamente todos esses sintomas, todos esses sinais, mas sempre vão vir alguns atrelados uns aos outros. A monitorização hemodinâmica é de suma importância para que nós tenhamos uma noção de quando podemos iniciar uma mobilização em um paciente dentro da UTI, otimizando o seu tempo de internamento e também estimulando a sua volta da funcionalidade. Nós pegamos esse artigo do ano de 2014, que ele tem como tema Consenso de especialistas e recomendações sobre critérios de segurança para mobilização ativa de adultos gravemente enfermos sob ventilação mecânica, para abordar um pouco sobre essa temática. Antigamente, os pacientes na UTI, eles eram submetidos a uma profunda sedação e também a muito tempo de restrição ao leito, o que repercutia diretamente na sua funcionalidade. Porém, de alguns anos para cá, essa ideia vem sendo mudada e a mobilização ela vem sendo introduzida de forma precoce com o paciente ainda internado, otimizando assim e estimulando a sua funcionalidade. Segundo o artigo, a incidência de efeitos adversos ela é muito baixa. E isso só vai acontecer porque a mobilização ela vai ocorrer de forma progressiva e também só vai ocorrer quando aquele paciente estiver com a sua hemodinâmica estável, que vai repercutir, consequentemente, na diminuição da sua sedação. O artigo reuniu 23 especialistas de diversos países, sendo 17 deles fisioterapeutas, 5 médicos intensivistas e um deles enfermeiro. E eles tiveram como principal objetivo avaliar e determinar quando a mobilização poderia ser iniciada. E, primeiramente, eles definiram que ela só vai se iniciar após um consenso entre a equipe. E eles também determinaram uma quantificação em 3 cores para saber os riscos ou não da mobilização daquele paciente, na qual a vermelha seria que há um grande risco de um evento adverso, ou seja, praticamente vai ser impossibilitado de fazer uma mobilização naquele paciente. O amarelo seria um risco moderado e se a equipe em consenso liberar, poderá ser feito. E o verde seria que aquele paciente está livre e seguro para ser mobilizado. Alguns critérios de segurança vão ser avaliados para permitir ou não a mobilização do paciente. O primeiro deles são as condições respiratórias, no qual a gente vai ver como é que está o estado de intubação daquele paciente, quais são os parâmetros ventilatórios. O segundo são as condições cardiovasculares, no qual a gente vai avaliar como é que está a pressão daquele paciente, se ele tem alguma arritmia, se está utilizando algum marca-passo. Terceiro, as questões neurológicas, no qual vamos ver o nível de consciência, estado de delírio. E, por último, nós vamos ver outras condições, no qual pode entrar, por exemplo, se aquele paciente foi submetido ou não a alguma cirurgia. E é importante ressaltar que esse estudo ele só foi divulgado após 100% de aprovação no 7º Encontro Internacional de Medicina Física e Reabilitação em Doenças Críticas. Bom, nesse artigo foram elaboradas tabelas e aí para cada sistema avaliado foi criada uma tabela. Então, para cada consideração, a consideração respiratória, cardiovascular, neurológica e outras considerações. E aí elas estão relacionadas com a mobilização e com aqueles símbolos que Sabrina já explicou. Então, se aquela mobilização ela tem algum risco, se não tem, se precisa ter alguma atenção durante aquela mobilização. E aí relaciona tanto a mobilização na cama como fora dela. E aí, quanto às questões respiratórias, as considerações respiratórias, a gente vai ver como o paciente está. Então, qual é o tubo que ele está usando, se é orotraqueal, se é um traqueóstomo. Em questão da FiO2, da saturação, do modo ventilatório, da PIP, se há uma dissincronia com o ventilador, se foi preciso terapias de resgate e quais foram essas terapias, tudo isso vai ser avaliado e aí vai ver se é indicado ou não uma mobilização, tanto na cama como fora dela. Na tabela das considerações cardiovasculares, a gente vai ter aspectos como a pressão arterial do paciente, se é necessário uma terapia antihipertensiva, como está essa pressão arterial média, se tem arritmia, bradicardia, presença de marca-passo, se está com taquicardia, e aí na tabela vai mensurar quanto é essa taquicardia, dispositivos, se ele faz uso de balão intraórtico, oxigenação por membrana extracorpórea, uso de catéter de artéria pulmonar ou outro, se passou por choque, se tem uma trombose venosa profunda, aguda, uma embolia pulmonar, uma estenose aórtica, isquemia cardíaca, são fatores mais específicos, mas que também são avaliados e considerados nesse momento para ver se a mobilização é indicada ou não. Quando a gente aborda as considerações neurológicas, já é algo mais específico. Então, a gente vai ver o nível de consciência desse paciente, de acordo com Reis, vai ver se tem presença de delírio, como está a pressão intracraniana, se tem craniectomia, se há presença de dreno,
como estão, né, as precauções espinhais, se há uma lesão medular aguda, hemorragia subaracnoide, convulsões descontroladas, entre outros. E aí, na tabela que aborda outras considerações, são questões que ainda não foram abordadas nos outros sistemas. Então, a questão cirúrgica, então, se o paciente tem uma fratura, seja ela instável ou não, se tem uma grande ferida aberta cirúrgica, se está com um sangramento ativo não controlado, ou se tem risco ou suspeita de sangramento, a temperatura do paciente, se está alta, se está baixa, se ele teve uma fraqueza adquirida na UTI, se está fazendo uso de uma terapia de substituição renal crônica, se faz uso de algum tipo de acessório, seja ele catéter, dreno, sonda, entre outros, e se ele está, a partir disso, né, apto ou não a fazer a mobilização, seja ela na cama ou não. E aí, com esse estudo, foi concluído que a implementação dessas recomendações conseguiu ter o potencial de maximizar a mobilização e minimizar o risco de eventos adversos de segurança, o que pode melhorar os resultados funcionais e, de uma forma geral, diminuir, né, o tempo de internação na UTI e no hospital.